Mas já tá tudo ok. Já, o joinha é o ok. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Estamos aqui novamente com um papo de pregador, hoje com a presença especial do nosso amado presbítero Kenny. A paz do Senhor Jesus, meu amado. Amém, a paz do Senhor. Estamos aqui também, né, em nome de Jesus, com o nosso amado presbítero André. Amém. Mais uma vez, né? Estamos aqui sábado passado, né? Foi o dia do André estar aqui testemunhando, né? Falando um pouco da sua vida, contando um pouco da sua história. E hoje nós estamos aqui com o presbítero Kenny. Verdade. Temos uma honra de receber esse homem de Deus, a qual hoje vai ser aqui um instrumento de Deus na nossa vida. Pai do Senhor, meu amado, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo. Amém, a paz do Senhor. Presbítero André. Amém. Pastor Paulo Sérgio, que está ali historiando lá no Jardim Sul. Então, muita alegria que eu me encontro aqui hoje, né? Essa noite, quando foi me feito o convite ali, eu já aceitei de imediato, porque, assim, quando é para falar das coisas do reino de Deus, então, assim, a gente tem que se alegrar, né? Porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. Então, assim, Com certeza. foi com muita alegria mesmo que eu recebi o convite, né? Ou seja, já é o segundo podcast, né? Esse aqui, né? Isso, Podcast, segundo. né? O segundo, né? O segundo de vários que vão acontecer. Eu creio que esse é um projeto lindo, que foi colocado no coração de vocês dois, né? Para estar fazendo, e eu creio que através desse bate-papo com o pregador, muitas pessoas vão se render aos pés de Jesus, que é o principal objetivo é esse, né? Com É de certeza. atingir pessoas para agregar ao reino de Deus. Então, estamos à disposição. E aqui nós fizemos, presbítero Kenny, nós fizemos tudo sempre debaixo da direção de Deus, né, Verdade. presbítero André? Aonde até a gente começamos com um texto bíblico, que fica lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, capítulo de número 11, na verdade, capítulo de número 10, verso de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. É esse texto-chave a qual nós iniciamos esse papo de pregador nessa noite, né? A qual tenho certeza que vai impactar muitas vidas de muitas pessoas que estão nos assistindo, pessoas que já estão entrando agora, né, André? Porque Verdade. tudo que estamos fazendo aqui é para a glória do Senhor. Mas antes de mais nada, antes de nós começar, nós queremos aqui chamar a sua atenção. Primeiramente, nós queremos dar alguns recados para você, né, meu irmão? Verdade. Nós precisamos, né, que cada pessoa que nesse momento está entrando aí agora, né, você que conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilha esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo, vem com a gente, né? Assista esse papo de pregador de hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai falar através da palavra. Vai. Né, presbítero André? Pai do Senhor, boa noite, meu querido. Boa Seja noite. bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor Jesus a todos. Já foi dito aqui, né? Compartilha aí, manda para vários amigos, para a gente estar tendo um papo agora descontraído, um papo bacana, falando acerca da palavra de Deus com o nosso amado amigo hoje, presbítero Kenny. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa edificante, vai ser uma conversa onde todos nós vamos trocar experiências aqui, e eu creio que o mais sortudo de todos é você, Ô, que glória, vai estar eu aí nos também- assistindo. Eu também creio nisso. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ó, e antes de começar, já tem pessoas aqui que eu tô acompanhando aqui. Enquanto você está aí, eu também tô acompanhando aqui. Já tem ali pessoas ali nos acompanhando. Nosso irmão Maicon Correia, Pai do Senhor, homem de Deus. Amém. A nossa irmã Duda já está ali dando a paz do Senhor. A Adriana Crispim já está ali dando a paz do Senhor Jesus, dando boa Seja noite. bem-vinda. Luzinete, lá do Serra Negra, já está aqui Glória a acompanhando Deus. aqui, né, esse papo de pregador nessa noite, a qual eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus aos nossos corações. Amém, meu irmão? Amém. Vamos começar então? Bora. Então nós temos hoje como um tema, né? O papo de Isso. pregador, né? O tema de hoje é: um lar cristão, ele influencia ou não na criação de um filho? Meu Deus, isso é forte. Você pode repetir pra gente? Um lar cristão influencia ou não na criação de um filho? Meu Deus. Seja ele criança, adolescente. E quando eu falo de lar cristão aqui, eu estou falando de referência, estou falando de lar cristão. No meio desse bate-papo, dessa conversa, a gente
vai entender o que é um lar cristão e um lar de uma pessoa que frequenta a igreja e um lar de uma pessoa que não serve a Deus, Paulo. Porque tem essa diferença, do como o joio e o trigo, a diferença do que serve e o que não serve. Porque tem aquele lar onde o homem e a mulher frequentam a igreja, vai na igreja, até ceia, mas não é um lar cristão, Paulo. É um lar onde é que tem briga do mesmo jeito, é um lar onde é que que o inimigo, né, entra e influencia mais do que como se fosse um lar pagão. É verdade. Inclusive isso, a gente, principalmente eu na minha pessoa, eu convivi com isso, né? Eu tenho certeza que nós aqui convivemos com isso. Então muitas pessoas que nesse momento estão nos assistindo, vale entender que tem muitas pessoas que já passou por isso e hoje Verdade. é um tema, esse tema ele é muito importante para nós podermos analisarmos, né, a respeito de cada palavra que for entoada aqui hoje para a nossa edificação. Amém. Amém? Amém. Presbítero Kenny, um lar cristão tem influência no caráter? O que você tem a nos dizer? Assim, com essa totalmente, né? Totalmente. O lar cristão, né, é diferenciado, né? Quando você vive num lar cristão, né? Quando você já nasce num berço cristão, né? É totalmente diferente, né? A vida de uma pessoa que já nasce no berço cristão daquele que não está naquele lar cristão. Nós todos aqui, eu creio que passamos por isso. Nós estamos aqui hoje, mas antes a gente passou pelo mundo, pelas coisas erradas. Eu tive no testemunho meu também, é forte, porque antes de eu ir para a igreja, de eu aceitar Jesus Cristo, de ter o verdadeiro encontro com Jesus Cristo, era totalmente diferente a minha vida, o meu jeito de viver, era totalmente o meu pensamento. Mas a partir do momento que eu tomei a iniciativa de ir para a presença de Jesus, de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de minha vida, a minha vida foi totalmente transformada. E com isso, o meu lar também foi transformado, porque o testemunho meu é muito forte. Porque antes de eu ir para a igreja, de eu aceitar Jesus, primeiramente foi minha esposa, Diaconisa Fátima, ela está acompanhando lá também, ela, minha filha, Vitória, e a Bíblia, o Vitor também, está acompanhando também pelo canal do YouTube também, que está fazendo essa transmissão, pelo Facebook, né? Pelo Instagram, então são três plataformas, né? Três plataformas que estão acompanhando. Então a minha vida também foi assim, no começo a minha esposa foi primeiro e eu tenho certeza não foi fácil para ela não. O início dela, a caminhada dela, assim, a vida cristã dela no começo não foi fácil, porque eu não ia. Porque geralmente quando o casal, um vai, o outro não vai, fica muito mais difícil para aquele que está indo. Com certeza. Aquele que está indo, porque ele vai lá, ele não vai produzir do jeito que ele queria produzir na obra de Deus, porque ele já fica doido para acabar o culto, fica olhando no relógio para ir embora para casa, porque no caso eu estaria lá já, mas é 9 horas que acaba. Chegou mais tarde, o que aconteceu? Meu Deus. Onde você estava? Então, é dessa maneira que funcionava, ou seja, eu pressionava, né? Eu não tinha entendimento ainda, não tinha entendimento da palavra, não conhecia verdadeiramente o que era ser um servo de Deus, um servidor de Deus, né? Não tinha aquele entendimento. Então, para ela não é fácil. Aí com isso, minhas meninas são gêmeas, Vitória e Lívia. Desde o começo, desde 4 anos, 3, 4 anos, ela já começou a louvar na igreja, para a honra e glória de Deus. Glórias a Jesus. Então a minha ida para a igreja foi mais devido às minhas 2 filhas. Ou seja, através do louvor, através da adoração, que eu fui para a presença de Deus. Porque a partir do momento que elas começam, minha esposa foi, levando minhas filhas, elas começou a louvar na igreja, cantar hinos para Deus. Aí ela me chamava, vamos lá hoje, a Vitória Viva vai estar louvando lá na igreja, vai estar participando lá. Então eu ia naqueles dias, né? Tirava foto, filmava, né? E aquelas minhas, eu comecei a ir, ia num culto, ia no outro, tinha alguma festividade, me chamava, eu estava indo, e eu comecei a tomar gosto por estar ali, junto com os irmãos, congregando naquele, assim, com os irmãos e ouvindo a palavra de Deus. Então isso aí foi me transformando de maneira tão grande. Então, o lar cristão, ele faz a total diferença. Porque a gente vê aí pessoas que são criadas fora do lar cristão, são pessoas que têm a sua vida ceifada jovem, Verdade. logo jovem, Verdade.
Isso acontece fácil, muito real. nos últimos Não, dias. tá acontecendo diário e tal, assim. Pessoas têm a vida, ou quando não é ceifada logo, quando não perde a vida, é cadeia. Então, os dois caminhos que tem é esse. Então, quando a gente está na presença de Deus, criando nossos filhos na presença de Deus, a gente está ensinando ele o verdadeiro caminho. Aonde ele deve andar. Mesmo se ele errar quando tiver mais velho, ele sabe, não, opa, meu caminho é na presença de Deus. Então, o verdadeiro caminho é estar na presença de Deus. Aí a gente vai falar como o Josué falou, né? Josué 15, 24. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que maravilha. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando, já pensou, você, nossa, falar isso? Eu, a minha casa, a minha família serviremos ao Senhor? É maravilha, é bênção de Deus. Presbítero Kenny, você falou algo aí que me chamou muita atenção, e eu tenho certeza que chamou muita atenção do presbítero André também. Você falou algo que a sua esposa convivia na época que você não ainda andava na presença do Senhor. Isso. Que era o ato da pressão. Às vezes ela estava em casa e de repente até agora você não chegou. E tem muitas mulheres que passam por isso hoje. Atualmente, Né? Tem muitas mulheres que passam por isso hoje. Qual é o conselho que você daria a essas mulheres hoje? O conselho que eu daria hoje é muito fácil. É oração. É oração. Porque eu creio que naquele período que eu não estava indo ali, a minha esposa continuava com o joelho dobrado e orando e clamando a Deus. Ou seja, a oração é a chave de todas as coisas. A oração é a base para a nossa vida, para o nosso dia. E eu tenho certeza absoluta que foi através da oração que eu fui para a igreja um dia. Porque Tiago 5, em capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus fala assim: a oração feita por um justo, ela tem muito em seus efeitos. Então a oração, ela desencadeia várias coisas, né? Ela nos transforma, a oração. Porque a oração é um momento onde nós estamos conversando com Deus. Então você é mulher, você é esposa, né? Você é marido também, porque tem marido também que está nessa mesma caminhada. Talvez ele está indo e a mulher não vai. Meu Deus, é forte. Também, né? O filho, os filhos. Ou seja, também, envolve né? tudo. Envolve o marido, envolve a esposa, envolve os filhos, os netos. Envolve a família em geral. Então você que está ouvindo, então essa palavra vai para você. Persevere em oração. Continue orando. Porque a sua vitória está para chegar. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu neto ainda vai para a presença de Deus. Por isso você deve sempre perseverar. Porque a palavra de Deus nos fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. A palavra fala assim: mas todo aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então persevere, não desanime, não. Insista. Porque na hora certa, na hora exata, tudo vai dar certo na sua vida. Assim como aconteceu na minha vida, eu tenho certeza absoluta. Eu falo isso porque eu sirvo a Deus, eu sou um pregador da palavra de Deus, eu amo estar na presença de Deus. Assim como aconteceu comigo, hoje eu estou na presença de Deus, vai acontecer no seu lar também. Eu creio, amém? Jesus, eu creio. E o engraçado, igreja, que para todos que estão nos vendo, nós estamos sentados aqui, mas nós somos hoje fruto de oração de pessoas um dia. Com certeza. Eu sei que pessoas oraram para minha conversão. Eu sei que pessoas pagaram o preço, Paulo. Eu lembro de eu chegar um dia da rua, em Belo Horizonte, totalmente drogado, presbítero Kenny. E quando eu chegar na sala, Paulo, minha mãe está de joelho na sala. E minha mãe nem estava firme na igreja. Mas minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Mesmo às vezes, quando ela caía, desviava. Várias vezes eu peguei minha mãe orando. No meio da trajetória de vida dela. Então eu creio que eu sou fruto de oração. Paulo é fruto de oração. Amém. E isso é muito importante, que o presbítero Kenner falou, que perseverar na oração. Que às vezes você está orando para o seu marido, você está orando pelo seu filho, você está orando pelo seu esposo. E orando pela sua esposa, orando para alguém. Tem voz aí, ó, que o neto mora com ela. E a avó é cristã. E às vezes
dentro da cabeça da menina, do menino, já está um trauma, já está uma coisa. Porque se ele mora com a avó e com o vô, não é à toa, Paulo. Com certeza. Se ele já não mora no lar dos pais, já não é à toa. Então a gente vê que é uma pessoa que às vezes pula daqui para ali, de casa em casa, presbítero, que às vezes tem gente que está vendo a gente que cresceu num lar adotivo, que cresceu num lar até público. Teve uma infância difícil, né? Sim, e às vezes isso, nós criamos essa pergunta se influencia ou não no caráter, porque eu sei que influencia. Com certeza. Totalmente. Porque eu sei que tem gente hoje, amado, presta bem atenção, um vizinho que não vai para a igreja, um vizinho que não quer conversar com um vizinho crente, presbítero Kenner, exatamente pelaquela questão, Paulo, do falar. O falar ele até convence, mas o exemplo ele arrasta. Então tem crente que ele é frequentador de igreja, presbítero Kenner. Tem gente que o lar dele não é exemplo, Paulo. O que eu quero dizer com isso? Se não é exemplo, quem vai querer ir para a igreja? Hoje eu acredito que tem muitas pessoas que não querem servir a Deus exatamente pelo exemplo dos próprios cristãos. Isso é verdade. É verdade. Assim, o maior testemunho, eu sempre falo isso, que talvez não é assim, a pessoa indo na igreja, mas a partir do momento que ela vê o seu testemunho, o seu vizinho, por exemplo, o seu vizinho, ele me conhecia, antes de eu ir para a igreja eu era de uma forma. A partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ou seja, eu fui transformando, porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Verdade. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, meditar na palavra, nas escrituras que está aqui na Bíblia, ou seja, a minha vida foi totalmente transformando. Então aquele vizinho que ele me via, eu era de uma maneira, de um jeito antes de eu ir. Comecei a ir para a presença de Deus, eu fui me transformando. Até o falar da gente, o nosso falar, ele vai mudando. A fala da gente é diferente quando a gente está no caminho de Deus. É verdade. A gente muda totalmente, o linguajar da gente é diferente. Né? A Lá gente no mundo era uma coisa, hoje é outra. Totalmente né? muda. Então, aquele vizinho vê, eu indo para a igreja, eu calmo também. Para onde ele está indo? Eu quero ir para essa igreja também. Eu quero ser transformado também. Então a gente deve dar o testemunho da gente, não só dentro das quatro paredes, não. Mas lá fora também. Aleluia. Na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Aonde quer que a gente vá, a gente tem que dar o testemunho da gente. Então isso é muito bonito. A gente está na presença de Deus, porque Marcos 16, versículo 15 e 16, a palavra de Deus fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu Deus, e é todo forte. que crê e batizar já está salvo. Então, ou seja, nós devemos pregar não só na nossa casa, não só na igreja, mas ao derredor, aonde a gente for. A gente deve dar o testemunho da gente falando do amor de Deus, porque a gente deve lançar a semente. Então, é muito bom a gente estar na presença de Deus. Então, Eu hoje, presbítero Kenny, não cortando a sua conversa, né, a sua fala, mas hoje eu olho, irmãos, eu tenho certeza que tem pessoas jovens que nasceu em lar cristão, que está nos ouvindo aqui, que está nos vendo essa live agora. Eu costumo dizer, chegou um dia que eu estava dentro de um carro, juntamente com um jovem, eu falei para ele, né, que eu ficaria muito feliz, eu estava muito feliz por ele, porque tinha pessoas acompanhando ele. amém. E coisas que eu não tive a oportunidade de ter pessoas me acompanhando. Hoje nós vemos aonde eu quero chegar, hoje nós vemos tantos jovens, que às vezes hoje tem líderes, né, que acompanham, tem pessoas que acompanham, pastores que acompanham, e às vezes não dão o valor, ô André. E eu tava conversando com esse jovem um dia dentro do meu carro, eu até falei com ele, eu queria tanto que naquela época da minha juventude, eu tivesse alguém para poder falar do amor de Jesus para mim. Por quê? Porque do lar que eu vim, tem muita gente que está aqui, né, pela live, que me conhece, sabe a minha história. Do lar que eu vim, não foi um lar de berço evangélico. O lar que eu vim, André, foi de um lar que era totalmente tenebroso. Era um lar aonde eu chegava da escola para me poder almoçar, para me poder
Quando eu falo isso, eu até me emociono. Porque para mim chegar a almoçar em casa, para mim assistir na época, passava Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu chegava em casa e eu achava que eu ia, presbítero Kenny, assistir a televisão, assistir, descansar. Mas não, quando eu chegava em casa, irmão, era pura briga. Sabe, era deparar em ver com a mãe deitada, machucada, sangrando. Misericórdia. Sabe quantas vezes eu tive a oportunidade de poder enxergar isso? E detalhe, eu era pequeno, mas isso tudo ficou na cabeça. Gravado. Isso tudo ficou na cabeça. Não esquece. Só que aí tem aquele ditado que muitas pessoas falam assim, que pau que nasce torto nunca se direita. Meu irmão, vai da sua consciência você querer praticar o erro ou não. Eu tinha de tudo, André, para poder estar no erro. Eu tinha de tudo para viver uma vida, presbítero Kenny, fora dos caminhos do Senhor. Presta bem atenção, hein? Mas só que um dia Jesus, ele teve um particular Aleluia. comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tinha de tudo para poder falar, eu vim de um lar que não era cristão, a minha família era dessa forma, as coisas eram dessa forma, e eu também vou ser. Meu pai era ignorante, minha família era ignorante, eu também vou ser. Mas escute, eu não optei por isso, porque eu sabia que isso não me levaria a lugar algum. Verdade. E é por isso que eu falo para você que influencia sim. Com certeza. Influencia. Com certeza. Porque vai depender qual caminho que você quer escolher. Verdade. É por isso que Jesus ele nos deu esse livre-arbítrio. Isso. Para a gente poder escolher o caminho. Não significa que você que está me ouvindo agora, que teve a sua infância totalmente desbravada, que teve a sua infância totalmente triste, teve a sua infância totalmente ruim, não significa que você vai continuar na mesma, não. Você pode mudar essa situação. Com certeza. Com certeza. Você pode mudar essa situação assim, presbítero Kenny. Como eu tenho certeza que um dia antes da presença de Cristo na sua vida, antes de você ir para o caminho do Senhor Jesus, né? Tanto o André como você também passou. Com certeza. Né? Não era fácil para nossa família ver a gente da forma que a gente estava. Verdade. Com certeza. Mas chegou um dia que Jesus nos encontrou, André. Não é verdade? Eu tenho uma frase até que eu acho ela muito bonita. Ou seja, Jesus Cristo me salvou de mim mesmo. Forte essa frase. Jesus Cristo me salvou de mim mesmo. Jesus Cristo pode salvar você de você mesmo. Eu falei semana passada. Para isso você tem que se posicionar. Você tem que fazer sua parte. Você não pode ficar sentadinho aí, não. Você tem que levantar, erguer e ir em frente. Porque o caminho certo é Jesus. É verdade. Jesus é o caminho, é a Pega verdade, essa, povo de e a Deus. vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então é claro, nós devemos fazer a nossa parte. Porque tem a lei da semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. Nós devemos plantar coisas boas. Se você quer colher uma coisa boa, se você quer crescer na sua vida, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, plante coisa boa. Vai para a presença de Deus. Vai para o caminho certo, que é Jesus Cristo, que é Jesus. Ele é o elo de ligação nossa, entre nós e a Deus. Se não for por Jesus, nem eu nem você vai chegar ao reino de Deus. É verdade. Então, existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. É o que o irmão falou agora. É verdade. Né? Nós devemos, a porta larga qual que é? É aquela porta espaçosa que é fácil de você entrar, que é o mundão. Você vai para as drogas, é bebida alcoólica, você chega no bar, eles pagam de graça, você tem dinheiro que você bebe, você sai dali tonto, perdido, caindo na rua. Mas tem a outra opção, que é a porta estreita. É difícil de entrar nela. Para mim foi. Para nós três aqui eu creio que foi. Não foi fácil. Porque para entrar nela nós temos que abandonar várias coisas. Negar a si mesmo. Do mundo, né? Tem que se negar. É renúncia, a gente tem que renunciar daquelas coisas erradas. A gente vê que é errado, a gente tem que renunciar daquilo tudo. Para a gente estar na presença de Deus.
É difícil entrar pela porta estreita. Mas a partir do momento que a gente dá o primeiro passo nela, aquela porta que é estreita para entrar nela, ela começa a se alargar. Começa a vir as vitórias na nossa vida. A gente começa a ser uma nova criatura. Ou seja, as coisas velhas já não se faz parte. Tudo se torna novo na nossa vida. É a presença de Deus. É só Deus. É só Jesus que pode fazer isso na nossa vida. Isso é verdade. E quando fala de influência da família, no começo é muito difícil, mais para os conhecidos nossos. Da nossa família é muito mais difícil de entender aquilo. Porque os nossos, eles conhecem a gente, a vida da gente, o passado da gente. Aí a maioria dos familiares, eles falam assim com a gente: ele não mudou não. Eu conheço ele, ixi, aquilo lá não muda não. Pega aí, se tem muitos. Tem muito, aquilo lá não muda não, se eu conhecer ele, ixi, eu conheci ele, aquilo lá é meu irmão, eu conheci ele, ih, aquilo lá é meu sobrinho, aquilo lá é meu neto, ele não muda não. Ele foi lá para esconder, ele está escondendo atrás da Bíblia, ele foi lá só para esconder, dando de bonzinho. É desse jeito que acontece no lar nosso às vezes. Muitas das vezes. Para tentar nos tirar da presença de Deus. Por isso, clame a Deus e leve sua família para a presença de Deus. Fale do amor de Deus para sua família. Porque você vai ser totalmente transformado. E quando você está na presença de Deus, quando está a família do seu lado, é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer a obra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, essa palavra é para você. Tenha fé. Não desista jamais. Porque pega isso, a sua vitória está chegando. Amém. Em nome de Jesus. A sua família vai ser salva. Porque família, filhos, são herança de Deus. Se nós somos herança de Deus, a nossa verdadeira morada não é aqui na terra. Glória. Aqui nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa verdadeira morada é lá no alto. Amém. É lá no céu. É na Nova Jerusalém. Onde nós vamos estar ali. Nos braços do Senhor. Numa morada eterna. Para sempre. Numa casa eterna. Uma casa onde não vai haver discórdia. Onde não vai haver briga. Onde não vai haver contenda. É uma casa, é um lar eterno. Onde vai ser só alegria. Não vai haver doença. Não vai haver enfermidade, não vai haver drogas, não vai haver bebedeiras, não vai haver duas portas, ela vai ter só uma. Glória a Deus. Que é a glória de Deus na sua vida. Presbítero Kenny, eu tenho uma pergunta para poder te fazer aqui nesse momento. Amém. Qual foi a situação que quando você não estava na presença de Deus que mais marcou a sua vida que você passou? Mais marcou minha vida? Eu creio que mais marcou minha vida, assim, antes de eu ir para a igreja, assim, tudo para mim, assim, qualquer coisinha que vinha, assim, qualquer luta, para mim eu ficava apavorado. Eu ficava desesperado, qualquer coisa que acontecia comigo. Assim, às vezes é uma enfermidade na família, né? Talvez não em mim mesmo, ou no meu pai, ou na minha mãe, ou no meu irmão, né? Eu ficava totalmente desesperado. Eu sabia, não sabia o que fazia, né? E o que mudou foi a presença de Jesus, que depois que vem o que era antes, para mim era desesperador, hoje não, hoje eu já vem uma doença, vem uma enfermidade, vem uma falta de emprego, talvez a finança está ruim, mas eu descanso no Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu espero com paciência no Senhor, porque eu sei que a vitória vai vir. Eu sei que o maior é Deus que luta por mim, que luta pela minha família, que luta pela minha causa. Então você tem certeza que Deus ele vai prover na minha vida. E sábado passado nós falamos disso aqui, de paciência, né? Não, né, André? Isso. A gente falamos disso. Então acho que a maior dificuldade eu acho que era isso. Era entender, assim, que eu não entendia, eu ficava desesperado. Às vezes deitava, a gente não dormia, ficava angustiado. Mas hoje é totalmente diferente. A transformação foi totalmente diferente. Amém. Ou seja, hoje eu fico tranquilo. Hoje tem quem depositar Tem essa preocupação, né? Tem, é Jesus. Né? Então a gente já sabe que Jesus ele fez tudo. Ele veio ao mundo aqui, ele nos ensinou, né? Fez várias maravilhas, né? Curou tantas pessoas, né? Mesmo assim ele foi pregado no madeiro na cruz. Meu Deus. E a partir daquele momento que ele foi pregado na cruz, ou seja, ele morreu naquele momento, mas nem a morte
parou ele. No terceiro dia ele ressuscitou, né? Ou seja, ele morreu por causa de quê? Por causa do meu erro, da nossa falha, de nossos pecados, né? Então ele levou sobre si os nossos pecados, né? Então isso é maravilhoso, né? Jesus, ele nos ama, né? Ele nos ama de uma forma tão grande que não tem nem como a gente expressar esse amor ágape que Jesus tem por nós, da própria vida, né? No Evangelho de João, né, capítulo 3, versículo 16, é um dos versículos mais lindos que existe. Eu acho que esse versículo, ele resume a Bíblia praticamente todinha, esse versículo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E segue o versículo 17. Ele enviou seu Filho amado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, fosse salvo por ele. O 18 diz assim: e todo aquele que crê em Jesus já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus, que é Cristo. Então creia nesse nome há cura, nesse nome há transformação, nesse nome há libertação para você e para sua família. Glória a Deus. Presbítero, e eu queria perguntar aqui, vou retificar essa pergunta. Qual que é o desafio hoje, né? Você tem suas filhas gêmeas, são jovens. Qual que é o desafio hoje de sermos, né, do Senhor, seu Pai cristão, em meio a essa era de rede social? A gente está falando que o Paulo falou, e eu acho muito importante dentro dessa pergunta, Paulo, que às vezes a gente tem um jovem que tem a liderança da igreja, que tem os pastores ali para apoiar, tem tudo. Só que hoje, presbítero, a gente tem uma concorrência muito forte. Verdade. Porque esses jovens, esses meninos, essas meninas, quando eles estão na escola, eles sofrem influência dos colegas, sofrem esses que nasceram no lar cristão. Tem outro lado Tem também, o outro né? lado da moeda, porque eles nasceram no lar cristão, às vezes tem a referência do pai e da mãe como bons cristãos, mas tem na escola, às vezes, aquele negócio assim: ah, você é careta, ah, tudo pra você não pode. Ou até mesmo os professores. E isso, né? porque hoje nós vivemos a era do valor invertido. Com certeza. Hoje o certo é errado. Meu Deus. E o errado é certo. É assim. Então hoje para um menino, eu falo hoje que para liderar um jovem, para ter um jovem dentro de casa, porque o primeiro pastor somos nós, né? É o senhor que é pai, é você que é pai, eu que sou pai, você que é pai. Verdade. Você não tem que depender do pastor, amado, ou da escola para educar seu filho. Primeiro que essa educação vem de nós. Quando a gente leva o menino para a creche, para a escola, ele está lá para ter um período de aprendizado. A educação, ela vem de berço. Eu costumo dizer, ela vem de casa. Só que esse assunto aqui agora, ele é muito delicado. Porque às vezes está o jovem ali, só que a gente ensina, lê a palavra, louva, mas na escola tem influência do Instagram, do Facebook, das coleguinhas que é TikTok, né? Que faz a dancinha lá, né, Paulo? É verdade. Faz a dancinha para conseguir um seguidor, para ter um namoradinho, né? O rapaz para ter namoradinho, até a influência, meu amigo, na área sexual, de escolher ali ser homem, mulher, porque hoje influencia tudo. Presbítero, que hoje o menino tá na escola, é o que eu acabei de falar, o certo é errado, o errado é certo. Aqui eu quero deixar bem claro que a gente não está condenando nenhuma prática. Sim, com certeza. Porque uma coisa é eu aceitar e concordar, e a outra coisa é eu querer aceitar essa prática para minha vida ou para o meio daqueles que eu amo. Porque nós precisamos trazer isso à tona. Isso. Para a gente poder entender, não desfocar do mundo em que nós estamos vivendo então, hoje. para o Senhor, qual que é esse desafio de ser pai nessa era de redes sociais e da liberalidade que está o mundo aí? Assim, a minha parte, assim, o primeiro passo, eu acho que maravilha é esse trabalho de vocês. Glória a O Deus. primeiro passo é isso, a rede social é isso. Ela tem um lado bom, né? Que a gente está fazendo aqui, que a gente está tendo esse podcast e comentando, né? Sobre a influência da família no lar cristão, né? Então o primeiro passo está sendo dado aqui. A gente está falando aqui. A gente está levando essa palavra a várias pessoas. Tá? E não só para patrocínio, mas para o Brasil todo, até fora do mundo. Porque o YouTube, ele abrange
Tudo, né? Local, tudo, Todo né? território. Então, assim, todo território, né? Então, assim, a gente procura aconselhar, né? Igual a gente está fazendo aqui agora, porque a internet, ela tem tudo que a gente vai dizer, tem os dois lados. A Bíblia tem os dois lados, tem o lado bom, o lado ruim, ensina a gente, o lado bom, o lado ruim. A internet, ela tem o lado bom, o lado ruim. A gente deve procurar pegar o lado bom das coisas, né? Para evangelizar, né? Nas escolas hoje usam a internet para fazer um trabalho, ou seja, é muito bom a internet, é maravilhoso, né? A internet. Então, assim, não é fácil, porque é TikTok, né? Várias plataformas, né? Trazendo muitas coisas do mundo, né? Muitas coisas erradas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nossos filhos, a gente tem que advertir nossos filhos. Você que está nos acompanhando agora, você filho, tem vários filhos aí, eu tenho certeza. Vários jovens, né? Não só adultos, não. Várias famílias estão nos acompanhando agora junto com os filhos. Então, filhos, sejam obedientes aos professores, ao seu pai, sua mãe, seu tio, seus avós. Porque o seu avô, nós pais, nós queremos o melhor para você. O melhor para você. Eu oro para meus filhos, minhas filhas, meu filho, para minha família. Eu desejo o bem para eles. Então não fique entrando em sites que não deve entrar. Quando você vier na cabeça que lá se um amigo ou amiga falar com você, não entre. Vai para um site que fala de Deus, uma coisa que vai te edificar, que vai te transformar. Escutar uma pregação, né? Uma pregação, uma palavra de Deus. Compartilhar o que nós estamos fazendo aqui com o próximo, porque é um papo agradável aqui, é um papo sobre família. E hoje em dia, a gente que está por exemplo, a gente que é um pregador da palavra, para nós se torna mais difícil. Nós não podemos errar, você já viu isso? Não. Nós não podemos errar, e todos erram, mas nós não podemos. Você falou Eles ficam algo olhando para nós, interessante. eles ficam olhando assim, eu vou ver ele errar, eu vou ver ele escorregar. Procurando, procurando né? um Você erro na procura o gente. erro. Eles, não, mas você fez isso, você fez aquilo. Ou seja, a gente não pode errar, então assim, a gente deve viver uma vida assim, tem que fazer o máximo de ser eficiente. A gente vai errar, a gente vai cair, Nossa. a gente vai falhar, mas a gente tem que esforçar o máximo para fazer as coisas corretas. Meu Deus. Porque a gente que está na presença de Deus, a gente, principalmente quem está na igreja, quem prega, quem louva, né? quem está auxiliando ali, todos que auxiliam ali, né? Ou seja, eles é avisado, eles é olhado para eles, é cobrado. Qualquer vacilo que você der, eles vão cobrar de você. E vale Mas ressaltar é crente, algo, presbítero Kenny, vale ressaltar algo que uma das coisas que mais está faltando hoje, André, que acabou na família, é isso aqui que nós estamos tendo hoje, o diálogo. Esse diálogo. Principalmente. O diálogo. Principalmente. Hoje, às vezes, a mãe já não tem mais o diálogo com o filho. Para poder sentar na mesa, para poder almoçar junto, já não tem Não mais almoça. aquele diálogo. Não almoça junto não, nem janta. Você tá me entendendo? Pega o pratinho e vai pro quarto. Ou às vezes quando tá na mesa, tá no celular. E não falamos só os filhos, os pais também. Os pais também. Nós também. Até onde, aí eu Nós também. pergunto, até onde vai essa geração nossa? Paulo, e olha pra você ver que bacana, presbítero. Isso acontece. Acontece. Tá? Isso acontece. Acontece. Tem família hoje que se comunica dentro de casa, Paulo, pelo celular. Pelo celular. Dentro de casa. A filha lá no quarto, o filho lá no quarto, a esposa lá no quarto e ó, mandando mensagem dentro de casa. E presta bem atenção no que eu vou falar. O pai e a mãe, ele é o primeiro exemplo. Eu tenho uma filha e eu costumo dizer, Paulo, que o primeiro homem, a referência de homem na vida dela sou eu. Ela um dia vai escolher se ela quer casar com um homem igual ao pai ou um homem que nem chega perto do que foi o pai. É verdade. Qual de vocês é esse aí? Meu Deus. Mesma coisa, o rapaz, ele vai falar assim, cara, eu quero casar com uma mulher assim com os mesmos, o mesmo caráter, né? a mesma qualidade da minha mãe. Ou então ele vai falar assim, eu quero uma pessoa totalmente diferente. Sabe por quê, Paulo? Pega isso aí pra você. Tem marido hoje, presbítero, que antes, lá no começo do relacionamento, Paulo, era aquele negócio, né, presbítero?
Ô, meu amor, não desliga você, não desliga você. Não desliga você. Não, Meu não. Deus. E ficava 1 hora, 2 horas. Falando, Jesus. Hoje a mulher manda um áudio pro cara, ele já vai pegar o celular com essa palavra aqui, ó, quando não é a coisa mais feia. Essa porcaria já tá me ligando. Essa porcaria já tá me mandando mensagem. Meu Deus. Acontece muito. E isso afeta no lado, amigo. Isso afeta. Você sendo cristão ou não assistindo a gente. Porque isso parte do princípio de respeito, carinho, afeto. Tem uma coisa que eu amo, que é pregado. E o presbítero Ken acabou de falar aqui. E eu quero deixar bem claro para você. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o que ele fez? Deus. Amou. Ô, glória. Amou. Eita, Amado, Deus. eu carrego isso para minha vida. O amor vence tudo. Você quer que seu filho saia das drogas? Ame. Você quer que seu marido saia da bebedeira? Ame. Você quer que sua esposa se converta? Ame. A maior forma de pregar sobre Jesus é amar quem não merece ser amado. É amor. Isso é verdade. É amor. É amar quando não tem condição para amar, Paulo. O menino tá pendendo a menina. Outro dia eu assisti um vídeo sobre isso e eu me emocionei. Era de um pastor e o filho dele estava virando homossexual. Eu vi esse testemunho. Foram 10 anos, Paulo, de um pastor ter o filho homossexual. Eu achei incrível, porque era um podcast também, e a pessoa perguntou assim, e como que o senhor fez? Ele, eu amei. Porque na barriga da mãe dele, eu dizia que eu ia o amar enquanto eu estivesse vivo nessa terra. E eu fiz isso. E no dia que perguntaram, o menino dele do lado, falou assim, olha, o que se fez converter, voltar para os caminhos? Ele, o amor do meu pai por mim. Isso é forte. Porque o amor, ele vence. O presbítero aqui, Com certeza. tudo que a gente está falando, eu estou arrepiando, eu estou sentindo a presença de Deus em tudo que está sendo falado aqui, porque eu creio que a salvação do seu lar, amado, não está só em orar, não está só em confiar que alguém lá no culto vai vir para você falando um charabacanta e vai falar, ó, eis que o Senhor diz, não, amado. O segredo está no amor. É verdade. Primeiro é o amor. É verdade. Primeiro é o amor. Tem que amar mesmo. Tem que amar e você falou tudo, né? O amor é assim, é tudo. A gente tem que orar. O apóstolo Paulo fala, né? Vigiar e orar. Então primeiro você tem que vigiar quando amando o seu próximo. Isso é Eu estava verdade. conversando com meu irmão, antes de ontem, eu estava conversando com meu irmão, né? Ele reclamando de mim, reclamando das coisas, reclamando que estavam fazendo coisa contra ele. Eu falei, faz o seguinte, essa pessoa que está fazendo mal para você, pague ela com o bem. Faça o bem para ela. Tem certeza que se você fazendo bem para ela, dá um presente para ela, leva alguma coisa, se você está saindo do serviço, leva alguma coisa para ela. Mostre a essa pessoa o que você verdadeiramente é, que você gosta dela, que você ama aquela pessoa. Então amor é a base de tudo, né? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o filho dele, né? Olha que prova de amor é essa. Eu me pego nesse versículo e eu penso, se qualquer um de nós que tivéssemos 20 filhos, será que nós seríamos capazes de dar um filho nosso para salvar o próximo? É forte. Então o amor é a base de tudo. Salomão fez isso, né? É. Descobriu quem era a mãe através do amor. Através do amor. Falou assim, olha, quem for a mãe verdadeira, né? A passagem mais linda de sabedoria foi aquela, né? Então, assim, a gente deve amar mais. A gente deve amar mais, né? Amar mais. Até contar uma história que aconteceu com um amigo meu, pastor, aqui de Patrocínio. Um pastor aqui de Patrocínio mesmo. Ele foi num congresso, nesse congresso falava só de amor. Amor de manhã, amor à tarde, amor à noite, ou seja, amor o tempo todo. Então ele ficou com aquilo na cabeça dele. Ele falou assim, na hora que eu chegar na minha casa, eu vou falar para minha mãe, mamãe, eu te amo muito, vou dar um abraço nela, um abraço apertado. Mamãe, eu te amo. Assim ele fez, saiu do congresso, foi embora, chegou na casa dele lá, entrou na sala, estava a mãe dele
e 2 colegas dela conversando ali. O que aconteceu? Ele ficou com vergonha naquele momento. Não, amanhã cedo eu falo. Ela tá conversando ali, não vou falar não. Você ficou com vergonha de falar, mamãe, eu te amo. Amanhã cedo eu falo. Aí amanhã ele dormiu, deitou, dormiu. Amanheceu, preparou um café. Hoje eu vou fazer diferente. Vou preparar um café, levar lá no quarto da minha mãe. Vou falar, mamãe, eu te amo. E assim ele fez. Comprou as quitandas, né, pão de queijo. Fez um café, levou lá no quarto. Chamou a mãe dele. Sabe o que aconteceu? A mãe dele tinha falecido. A mãe dele morreu. Ele não falou para a mãe dele, mamãe, eu te amo. Então, fale hoje, fale agora. Para seu parente, para o seu próximo, eu te amo. Não deixe para amanhã não. Amém? Amém. Às vezes a gente não estamos dando valor em vida, né? E às vezes preferimos, dar valor em morte. Quando chega, de repente, com uma flor para poder, né? Então, às vezes, a gente precisamos mudar esse modo de pensar. Precisamos de mudar esse modo de agir. É verdade. Aprender a dar valor enquanto estamos em terra, enquanto estamos respirando. Não é verdade? Porque a gente tem que entender algo. Que a vida da gente aqui nessa terra ela é curta. A vida da gente é passageira, presbítero Kenny. Presbítero Kenny, mas eu quero aqui mudar algo, um pouquinho dessa nossa conversa. Como é hoje viver na presença do Senhor? E um lar cristão? Eu quero que você traz isso pra gente hoje, o que você está vivendo hoje na presença do Senhor, porque talvez tem muitas pessoas ali que precisam ouvir isso. O quão é maravilhoso, André, estar na presença do Deus Altíssimo. É maravilha. Totalmente diferente do que eu era antes. Então, assim, é muita alegria. Eu mais agradeço a Deus, né? Ou seja, tanto a transformação que foi feita na minha vida, está sendo feita, né? Dia após dia, né? Mas não é só bênção, né? É só alegria. Por isso que eu falo, quando eu vou ministrar a palavra, eu amo falar do amor de Deus. Porque esse amor de Deus, ou seja, ele me transformou. Ou seja, Deus ele deu o filho dele por causa de mim, por causa de nós, né? Verdade. Então assim, eu sinto assim, eu sou totalmente diferente. No meu trabalho eu estou trabalhando, eu estou agradecendo a Deus. Chega um cliente ali, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado por enviou esse cliente para mim. Eu oro para aquele cliente, eu estou fazendo um currículo ali para aquele cliente. Deus, abra a porta de emprego para esse rapaz, para essa moça. Ou seja, minha vida ela foi totalmente transformada. Assim, eu sou uma nova criatura. Né? As coisas velhas se passaram. Hoje eu sou totalmente diferente. Tem vontade de voltar para trás? De jeito nenhum. Nunca. Por que essa pergunta? Porque tem muita gente que diz assim, André, eu tô na presença de Deus, mas as coisas só pioram na minha vida. Parece que ela tem vontade de voltar para trás. E eu vou falar para você, viu? A culpa disso, Paulo, é esse evangelho fácil que as pessoas Meu Deus. Sabe, presbítero? Meu Deus. A culpa é do evangelho da prosperidade. O evangelho que se eu me converter, meus problemas acabam. Se eu for para a igreja, eu compro carro, eu compro moto. Pega essa, povo de Deus. A minha dispensa vai estar sempre Meu cheia. Jesus. Eu vou estar com o melhor salário, eu vou ter o melhor cargo e amado. Desculpa eu te falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dentro disso aqui, presbítero é empresário, vive do comércio, né, presbítero? Tem o seu próprio trabalho. Dentro disso aí, amado, você servir a Deus não quer dizer que você não tem que se qualificar. Não quer dizer que você não tenha que cada dia aprimorar quem você é. Porque, é como eu disse, a culpa é desses evangelhos fácil que eles pregam. Né? O evangelho que você não precisa renunciar, você não precisa negar a si mesmo, amado. O presbítero Kenny falou tudo aqui no começo da conversa. A pessoa que você tem que lutar contra é você mesmo. Quem você tem que destruir todo dia é você. Não é a culpa é do diabo, a culpa é do inimigo. Irmão, tem hora que não é o inimigo não. Sabe quem que é? Somos nós. É nós mesmos. Aqui, ó. É nós. É eu mesmo. É nós mesmos. Porque a Bíblia diz o quê?
Aquele que quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. Assim mesmo. Negue a si mesmo e segue-me, né? Eita, Segue-me. Deus. Então, muitas pessoas, elas querem ter um encontro com Jesus. E quem quer morrer? Ninguém. não. Ninguém quer morrer para ter um encontro com Jesus, né? Isso aí é fato, mas quem quer ter um encontro com Jesus? Né? Tem que Eu morrer quero, primeiro, tem que nascer de mas novo. eu não quero morrer. E aí, como é que faz? Faz. Eu quero ir pro né? céu, mas não quero aceitar o dono do céu. Como é que faz? Nicodemos, Como é que Meu vai, né? Deus. Pegando a palavra sua aí, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Olha o que Jesus fala para nós. Em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ô glória! Então Jesus fala para nós, ele teve aflições, momentos difíceis, e bota momentos difíceis, né, que Jesus passou ali por causa dos nossos erros. É Né? verdade. Então, se ele teve, mas o que vai sobrar para nós? Nossa, Então, não é só de você estar indo à presença dele, quer dizer que tudo vai mudar, não, vai ser só alegria, não. Mas ali tem um refrigério, que a gente sabe que Deus, ele luta por nós. E a partir do momento que a gente está na presença de Deus, a gente é mudado. Então a gente começa a perseverar mais. A gente começa a tratar as pessoas melhor. Tudo vai fluir para o nosso lado. Isso é verdade. Por exemplo, antes de eu ir para a presença de Deus, teve um dia lá que eu Tá falando tinha com uns gente meninos lá. aqui, ó. Tem uns meninos que lá, mas pensa nos meninos custosos. Eles gritando, eu falo, calma, falando que eles não adiantava. Eu peguei o menino e empurrei ele lá para fora, antes de eu ir para a presença de Deus. Né? Ou seja, mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, eu fui transformado. Glória a Deus. As palavras são diferentes, a gente fala diferente com as pessoas. Hoje eu jamais faria isso. Jamais faria, porque eu fui mudado. Amém. Então a gente, para a presença de Deus, não quer dizer que você vai ficar rico, não. Você vai ficar milionário, não. Você vai ter um carro do ano, você vai ter uma casa na praia, você vai ter um iate, não é isso, não. A riqueza é dentro do nosso coração. Meu Deus. A maior riqueza que você tem se chama Jesus Cristo. Jesus não morreu naquela cruz para nos dar isso não, né? A maior riqueza é Jesus, é glória. Deus na sua vida. Você ter Deus na sua vida é a maior coisa que você tem. A maior riqueza. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Meu Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. glória. Ou seja, nós devemos buscar em primeiro lugar Deus. Estar na presença de Deus. Então o mais importante para mim e para você é isso, é nós estarmos na presença de Deus. A palavra da gente muda de tal maneira quando a gente está na presença de Deus. Certa vez eu estava fazendo um currículo para uma senhora, fazendo um currículo para ela, conversando com ela, ela olhou para mim e falou assim, eu vi que você é de Jesus, né? Eu falei, glória a Deus, sou sim. Sou de Jesus. Aleluia. Amém. Ou seja, através da minha conversa com aquela pessoa, nem falei, né, que eu era, né? Mas a conversa da gente é diferente. É diferente a conversa da gente, né? Isso é verdade. É desse jeito. E não tem coisa melhor É. do que a gente se sentir esse cartão de visita de Cristo. Né? Eu acho que um dos momentos mais felizes da vida da gente é quando alguém fala assim, você é cristão. Você é de Jesus. Você é cristão, Vai você parar é de Jesus, sabe? Eu acho que é um ponto tão assim que Gratificante, né? a gente, amado, eu todos os dias eu falo com Deus que o quanto eu sou grato, porque eu não merecia, eu não mereço, A gente não merece. sabe? A mudança ela é constante. É dia a dia. E é tão importante isso aqui que o presbítero está falando, que a fala muda, Muda. que é Totalmente. dentro do que nós estamos falando, amado. A influência do lar cristão é lar cristão, igreja. Não é de frequentador de igreja, não, Paulo. Isso. Sabe? Com certeza. Aqui o Paulo diz como é que era a infância dele, o presbítero diz como é que era a casa dele, que só a esposa dele ia. Né? Aqui eu estou falando de quando você é transformado. Tem um encontro com Jesus, né? Tem um Você tem encontro. com Jesus. E todas as pessoas que teve um encontro com Jesus, teve a sua vida, detalhe, mudada. Mudado. Transformado. Mudada Transformada. e transformada. Paulo, sabe qual que é a minha maior alegria hoje? Paulo, presbítero. Quando a minha mãe olha para mim e fala assim, você mudou, filho. Meu Deus. Você mudou. É forte. Quando pessoas que me conheciam olham para mim e falam, você mudou. Você mudou. E a partir do momento que aquela senhora falou assim comigo, eu vi que você é de Jesus. Aquilo lá foi logo no início que eu estava com a minha caminhada cristã. Motivou. Ué,
me levantou. Aí que eu falei, nossa. Aí... Só que tem algo que tem muitas pessoas, eu vou entrar aqui nesse assunto aqui que é bastante importante. Tem algo para muitas pessoas que às vezes está até na presença de Deus, mas não tem Deus como prioridade nas coisas. Detalhe, eu vou dar um exemplo para você entender. Você vai até na casa de Deus, está na presença de Deus. Mas às vezes, André, hoje em dia o serviço está falando mais alto. Ah, hoje não vai poder, eu não vou poder ir não, porque hoje eu estou trabalhando mais tarde. Ah não, coloca sempre... Cheguei cansado. É o mais escuto. Presbítero Kenny, hoje, graças a Deus, o senhor tem aí, né, a sua microempresa, né? Graças a Deus é empresário aí, tem a sua empresa. A minha pergunta é, como que você se faz para lidar com o seu tempo para Deus e para o seu trabalho? Amém. Qual a prioridade? Isso aí eu vou lá no início, quando eu comecei a ir para a igreja, né? Quando minha esposa ia para a igreja, eu abria 7 da manhã e ficava até 10, 11 horas da noite, ou seja, o tempo todo envolvido com o serviço, né? Aí eu comecei a frequentar os cultos, aceitei Jesus, comecei a ir nos cultos mais vezes, né? Ir nos cultos, comecei a ir diariamente no culto. Aí veio o detalhe do serviço, que você falou, né? Aí eu pensei assim, mas como? Está atrapalhando eu ir para a presença de Deus, para ir cultuar Deus, né? Falei, como? Se eu fechar mais cedo, eu não vou dar conta de pagar minhas contas, né? Aí vai pesar, não vou dar conta. Mas eu falei assim, não, vou fechar mais cedo, vou fechar bons 10 horas, né? Ou seja, ficar praticamente o tempo todo no serviço, às vezes tinha nem tempo para minha família, né? Envolvido no trabalho, então serve para você também. Você que está se matando no serviço, né? Se esforçando no serviço. Você não vai levar nada daqui que você está ganhando, vai ficar tudo aqui na terra. Esse dinheiro que você está juntando aí, ó, ele não vai ali junto na urna ali não, vai ficar aqui na terra, para dar discórdia, para dar briga na sua família. Então priorize o reino de Deus. Ô, glória! Aí eu comecei, falei assim, não, vou fechar às 18 horas. 18 horas. E comecei a fechar às 18 horas, né? Pensando assim, no início eu pensei, não, vai ser difícil eu pagar os boletos, as minhas contas, né? Comecei a fechar às 18 horas, para honra e glória de Deus, até hoje. Hoje eu fecho mais cedo ainda, 17 horas às vezes eu estou fechando. Meu Deus! Para honra e glória de Deus, eu pago meus boletos, tudo adiantado. Amém. Porque aquele dinheiro que eu buscava, assim, que eu achava que era muito, mas a partir que eu me entreguei verdadeiramente na vida cristã para Deus, para Jesus, ou seja, Deus ele provê, ele manda as coisas para mim. Uma vez eu ia fazer uma obra na igreja, eu ofertei uma quantia na igreja, serve para você também. Você que talvez não quer ajudar ninguém, pensando que vai fazer falta para você, vai para você também. Aí eu dei aquela oferta ali naquele dia. Eu tinha uns boletos para pagar, eu não lembrei que eu tinha uns boletos para pagar, não. Aí eu ofertei aquele dinheiro. Aí na hora eu pensei, não, mas... Aí eu pensei assim, não, Deus vai prover esse dinheiro na minha vida. Aí eu abri minha lan house, começo com a lan house, eu abri lá de manhã e pensei, Deus proverá, né? Estou trabalhando lá, vinha um, vem outro, né? Quando até parou um carro lá, desceu um senhor do carro lá, ele veio com um CD e me mostrou aquele CD. Como você faz esse serviço aqui nesse CD para mim? Passar esse CD aqui pro pendrive, extrair daqui e pôr no pendrive. Aí eu dei um valor X para ele, não faço por tanto esse valor aqui. Ele falou, tá bom então. Aí foi lá no carro, ele veio com uma caixa cheinha de CD para mim fazer o trabalho. Meu Deus. O trabalho, aquele dinheiro que eu ganhei dele lá, dava uns 3 vezes mais do que aquele dinheiro que eu empreguei na obra de Deus. É forte, Jesus. Então veja bem, Deus proveu naquele momento. Ou seja, Deus ele impactou minha vida naquele momento, falando que Deus ele provê na nossa vida. E isso aí é prosperidade. Isso sim. Né, presbítero? Isso é prosperidade cristã. Não é você ir para a igreja com esse evangelho simples que você vai aceitar Jesus, você vai ter dinheiro, não, irmão. Não. Sabe por que? Escuta bem o que eu vou te falar. Sabe por que tem muito macumbeiro próspero, Paulo? Sabe por que tem muita pessoa? Aqui eu não estou falando de religião e que religião é ruim, não. Meu Deus. Cada um tem a sua, irmão, e eu respeito. Sabe por que tem muito espírita próspero e o cara cristão ali que vai na igreja não é altruísta?
não gosta de ajudar, irmão. Não ajuda nem a pessoa que está do lado. É verdade. Tem marido, irmão, que ele esconde o dinheiro da esposa. Tem o cara que ele não ajuda a pessoa da família. A mão é assim, Paulo, é fechada. É verdade. Uma coisa, irmão, é você ser seguro e um bom administrador Meu das suas Deus. finanças. Outra coisa é você ser uma pessoa desprendida dos bens materiais. Não quer dizer que você vai ter que pegar o seu Tem que salário. priorizar, né? Você tem que saber dar valor. Isso, ir na rua, não, chocação ali para me dar um dinheiro para Deus me prosperar. Não, irmão, porque a palavra diz que Deus conhece a intenção do seu coração. Isso é verdade. Sabe? Eu gosto muito de dizer, tem uma frase que o Espírito Santo me deu ela, presbítero, que é assim: Deus ele quer saber quem você é, irmão, quando ninguém está te vendo. Quem você é quando ninguém está te vendo. Então eu acredito muito nisso aqui. Culto, né? Lá no culto, Que o presbítero Kenny falou, eu também já passei por isso. Um dia eu fui ministrar numa igreja, num congresso, Paulo, e eu tinha um valor no bolso, presbítero, que era a única coisa que eu tinha, valor para me pagar a passagem de eu ir embora, sabe? Que eu levei, porque eu virei para a pessoa e falei assim: olha, eu não vou cobrar. Ele falou assim: ó, presbítero, quanto que é para o senhor cobrar? Quanto o senhor cobra para vir ministrar? Que eu falei: irmão, de graça eu recebi, de graça eu dou. Essa obra que eu faço, eu posso pregar fora, irmão. Escreve isso que eu estou te falando. Eu não cobro, porque eu era um vagabundo, um drogado, alguém que não valia nada. E esse evangelho me resgatou de graça. Glória a Deus. Aleluia. Então o mínimo que eu posso fazer é falar do amor de Jesus aonde eu for, de graça. Tem que cobrar não. Ah, irmão, eu cobro, eu estou errado. Irmão, isso eu sei sua vida. Quer saber não. Eu com Deus, eu não cobro. Eu estava na igreja ministrando, eu podia muito bem virar assim, presbítero, como muitos por aí. Não, eu tenho que receber aqui, dar uma oferta. 5 mil, 7 mil. E eu estava lá, presbítero, eu lembro, pastor Marquem Lúcio de Araxá. Recebe aí, pastor, em nome de Jesus. Eu lembro, hein? Ele falou assim: ó, nós vamos fazer aqui agora a semente da sede, da igreja sede que nós estamos construindo. E o Espírito Santo virou no meu coração. O presbítero falou assim: ó, dá o que você tem no bolso. Tô até arrepiando. Eu falei: dou não, Jesus, como é que eu vou embora? É forte. Não dou não, como é que eu vou Quando mexe embora no bolso daqui, é ué? difícil, né? Eu falei, e não era nem mexer no bolso, que eu pensei: eu vou embora a pé. Eu falei: misericórdia. Na época eu ainda morava em Belo Horizonte. Falei: de Araxá para Belo Horizonte é uns km bom, irmão. Eu não dava conta de andar de jeito a pé, não, hein? Eu falei: como que eu faço? Eu falei: Senhor Jesus, me confirma que é o Senhor mesmo, isso é carne, vou dar não. E veio o Espírito Santo, incomodou e falou assim: dá a semente. Paulo, eu peguei aquele dinheiro, o obreiro lá com o envelopinho assim, eu falei: traz o envelope aí. E ainda falou: Jesus, você tem certeza que é você, né? Aí veio aquele envelope, irmão, pus o dinheiro, dei até tremer na mão assim, Paulo. Não é que eu dei com dó, irmão, dei com medo. Dei o dinheiro ali com medo, não dei com dó não. Peguei aquele envelope e coloquei. Irmão, acabou a ministração, foi uma bênção, Deus usou. Quando eu fui embora para casa do pastor presbítero no outro dia, ele não viu e não sabia a quantia que eu dei. O Espírito Santo de Deus virou para mim e falou assim: eu vou te dar 6 vezes mais do que você me deu. Meu Deus. No outro dia, presbítero, ele virou para mim e falou assim: abre a mão, que Deus mandou te abençoar. E eu abri a mão e ele foi me dando a quantia. Quando ele terminou, tinha 6 vezes mais do que eu tinha dado. Isso aqui não é balela, não. Glória. Isso aconteceu. É dentro do que o presbítero falou. E você acredita? Deus está falando com pessoas aqui, ó. Com certeza. Deus está falando com pessoas aqui. Com certeza. Porque requer da pessoa obediência. É isso, é a palavra-chave. Não é o sacrifício. É a obediência. Não é o sacrifício, porque obedecer, amado, é melhor do que sacrificar. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu exemplificar aqui, ó. Talvez a pessoa tá achando aqui que Deus não tá te pedindo dinheiro. Não, pelo contrário. Ele tá requerendo algo muito mais valioso de você. E você sabe disso. Não é verdade, pessoal? É verdade. E aí a pessoa que tá ouvindo isso tá entendendo, André, porque eu tenho certeza que essa palavra tá falando com muitas e muitas pessoas que estão nos vendo aqui hoje. Com certeza. Presbítero Kenny, e aí então, você sempre colocou
a partir do momento que você veio para a presença de Deus, o Senhor como prioridade na sua vida? Com certeza, sempre como prioridade, né? Porque como eu disse aqui no início, né? Jesus, ele me salvou de mim mesmo, né? Então, assim, essa frase eu tenho que dar o melhor, e a gente às vezes não consegue, não. Porque A gente deve se esforçar pra gente fazer o melhor para o reino de Deus. esse papo tá tão abençoado, tá tão gostoso de poder a gente estar contemplando, porque enquanto a gente está aqui, Deus vai falando ao nosso coração. O Espírito Santo, Porque o Espírito Santo vai falando, porque enquanto você está falando sobre prioridade, eu lembrei da palavra do Senhor que Ele nos ensina. Se até do passarinho Ele cuida, imagina de você. Deus fez. Por que você está falando isso, irmão Paulo? Porque às vezes pode ter pessoas que estão nos ouvindo agora que estão preocupadas com tanta coisa, né? Mas não está preocupado com a primícia, né, presbítero? Meu Porque Deus! a primícia, amado. Fala, Jesus! A primícia não é só aqui não, ó. Não. Presbítero, é o que a gente está falando. Primícia, amado, é o primeiro, é o principal. Primícia vem de prioridade. E o que o presbítero quer aqui, eu quero ouvir do irmão, isso. A primícia para o lar ser abençoado, para a sua vida financeira ser abençoada. A primícia, amado, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Só que tem gente que busca errado, por exemplo. Tem gente que acha que essa primícia é só ir no culto quarta, sexta e domingo. Meu Deus! Irmão, não é quantidade de frequência. Não. É uma qualidade. Você tem que ter uma vida de qualidade na presença de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você tem uma vida de qualidade na presença de Deus, aí sim as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, de acordo com você estar dedicando, se entregando a Deus. Então, todas as coisas são mudadas na sua vida. Então é isso. Não é ser todo dia, não. Isso não vai adiantar. Você tem que ter um compromisso com Deus. Não só ali, mas o tempo todo você deve estar conectado a Deus. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, a Deus, as coisas do alto. Que assim, todas as coisas vão dar certo na sua vida. Às vezes demora, às vezes em luta, como muitas pessoas profetizam, muitos falsos profetas estão aí naquele evangelho da prosperidade, né? Eu estou vendo uma chave de um carro na sua mão. E isso acontece muito, né? Eu estou vendo uma caneta assinando ali. Não é isso, não. O que eu falei aqui antes, a riqueza é Deus, é você ter Deus dentro do seu coração. A maior riqueza que um ser humano, uma pessoa pode ter, é ter Jesus dentro do coração. Porque nós estamos aqui, como foi falado aqui, nós estamos aqui de passagem. A maior riqueza é quando eu partir dessa terra. A maior riqueza está lá no céu, lá na glória. É nós morarmos com Deus, uma vida eterna, para sempre. A maior riqueza que o ser humano pode ter é essa. Você ter essa riqueza que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele me salvou. Ele nos salvou de nós mesmos. Então a maior riqueza que existe se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória. E esse Jesus Cristo, ele é livre acesso. Você aceita ele se você quiser. Você não é forçado a aceitar ele. Mas se você quiser ter uma vida totalmente mudada, totalmente transformada, você não vai pagar nada por isso. Você não tem que pagar para aceitar ele, não. Você vai aceitar ele, porque Apocalipse 3, versículo 20, é um versículo que chama muita atenção nossa. Jesus fala, ando comigo e com você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus ele está batendo na porta. Qual porta que é essa? É a porta da casa? É a porta do carro? Não, é a porta do nosso coração. Então é fácil, é só você aceitar Jesus e você vai ter uma vida rica, uma vida de qualidade. Vai ser só alegria na sua vida. Amém? Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, espero que vocês estejam sendo edificados por essas palavras, né? Estamos já chegando ao fim, né, desse papo de pregador dessa noite, né, presbítero? Né? Verdade. Tem mais algo para falar? Presbítero, para fechar aqui com chave de ouro, qual que é o conselho que você dá aí, fora todos que o irmão já deu, para essa pessoa que quer ter esse lar, o lar
verdadeiro cristão, do cristão genuíno, mesmo com todas as falhas, com todas as limitações que nós temos? Foi falado aqui, o conselho que eu dou é negue a si mesmo, né? Renuncie das coisas erradas que você está fazendo. Nós erramos, mas a gente está procurando consertar. Então renuncie de si mesmo, tá? Descarregue a cruz. Renuncie a si mesmo e aceite Jesus. Tenho certeza que você que está aí do lado aí, famílias, pessoas, eu tenho pessoas que estão arrepiadas. Eu creio que tem pessoas que estão em prantos nesse momento aí, ouvindo esse podcast aqui. Porque é Jesus que vai te salvar. Amém, Jesus. Não é seu emprego, não é o empresário, não. Não é o pastor, não é a pastora, não sou eu, não somos nós que vamos te salvar, não. Então o conselho que eu te dou é abra o seu coração, tá? Se entregue verdadeiramente a Jesus. Faça como Noé fez. Noé teve um chamado de Deus, Deus falou com ele. Construa uma arca. Aquele tempo era o tempo que a gente praticamente está vivendo hoje em dia. É tempo de muitos erros, muitos pecados, muitas transgressões. E Deus falou com Noé, construa a arca. Naquele tempo não chovia, não caía água sobre a terra. Mas Noé, ele ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu a Deus. E ele começou a construir aquela arca. A palavra diz que durou cerca de 120 anos ele construindo aquela arca. Durante aquele tempo, ele construindo aquela arca, o arquiteto, sabe quem que era o arquiteto? Deus, o próprio Deus. Glória a Deus. Naquele tempo ali, ele pregava a palavra, ele não ficava só trabalhando, não. Ele pregou para tentar converter pessoas, para ganhar pessoas para o reino de Deus. Mas ninguém queria ouvir Noé. As pessoas riam de Noé, zombavam de Noé. Eu me entro nessa história aí, de Noé. Imagina eu hoje em dia, estou ali no trevo da cidade construindo uma arca. Eles vão me prender, eles vão me internar. Eles vão falar que você está doido, rapaz. Construindo uma arca aqui, você está louco? É assim que acontecia com Noé. E Noé perseverou, construindo aquela arca. Criticando ele construindo a arca, perseverando. E a palavra de Deus fala que ele construiu a arca. Colocaram os animais. E o principal, Noé colocou a família dele. Glória a Deus. Ou seja, Noé não salvou só ele, não. Salvou ele, os 3 filhos dele, as 3 noras e a esposa de Noé. Ou seja, ele salvou a família dele. Então, seja você como Noé, nesse podcast que a gente está tendo aqui. Salve não só você, não. Salve você e leve junto com você também sua família. Falando do amor de Deus. Dê o primeiro passe e vai para a presença de Deus. Glórias a Deus. Aceite Jesus aí agora, nesse momento. Se ajoelhe no chão aí onde você estiver agora. Clame a Deus. Meu Deus. E fala para Deus: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me entregando totalmente, de corpo e alma, ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tem muita gente aqui, eu estou acompanhando aqui, muita gente aqui. Nossa irmã Duda disse: o ruim desse podcast é porque acaba. Oh, glória. Não é que maravilha de Obrigado Deus? por isso. Nossa irmã Glória Luzidete, de né, Deus. postou aqui, é uma benção esse papo de pregador, né? A qual Deus aqui tem nos abençoado. E eu tenho certeza que muitas pessoas, né, André, vão passar por aqui para poder estar testificando a sua vida, do que Deus fez, assim como o presbítero Kenny aqui hoje. Foi uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? Porque não só na vida de quem está nos vendo nesse momento, mas também na minha vida, na vida do presbítero André, eu tenho certeza disso, que foi edificado através do testemunho, né? Através de trazer à tona, né? A respeito aí da influência no lar cristão ou não, né? Podemos aprender aqui hoje muito a respeito disso, né? E eu me emociono, viu, Paulo? Eu me emociono, viu, irmã Duda, porque esse projeto ele vem de Deus para as nossas vidas. Isso. Né? E quando só de ler algo assim já me deixa bastante feliz, porque aqui a gente não quer fama. Aparecer, Aqui né? a gente quer falar de uma maneira onde Aleluia. todos vão sentir impactados e de uma maneira onde que no nome de Jesus não seja como num culto, né? Que a gente fale mais aberto e desde já agradecemos aqui o presbítero Kenny,
que veio com todo carinho, deu essa atenção para nós aqui. Que Deus continue te honrando, abençoando sua família. Viu, presbítero Kenny? Agradeço de coração todos que estão conosco aí na live do Facebook, do Instagram, estão aí no YouTube acompanhando. Agradecemos de coração, que o que a gente pode dizer aqui é obrigado mesmo, no nome de Jesus. E só uma coisa, Paulo, como que a gente termina esse programa? Da mesma forma que nós iniciamos, orando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Porque a glória para Ele, tudo é dele. Tudo isso que está acontecendo aqui, somente Ele é digno de tudo. Detalhe, o versículo bíblico aqui, que é o tema do podcast, né? Quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa, seja tudo para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Presbítero Kenny, queremos aqui te agradecer, mas antes, nós queremos aqui que você, né, termina, né, em suas palavras fazendo essa oração em prol das vidas das pessoas que está nos vendo nesse momento, em prol das nossas vidas em nome de Jesus, abençoando a vida de cada um que está ali, né, nesse momento, né, nos assistindo pela live, pelas redes sociais. Amém? Amém. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite. Eu senti assim, muito alegre, muito feliz, né, porque papo de pregador, né, falar do amor de Deus, isso é muito bom, isso é muito lindo, né? Então a riqueza que eu me encontrei na presença de Deus é essa. É a palavra de Deus, é que me enricou mesmo. A minha riqueza para mim é isso. Não é dinheiro, não. Não é dinheiro, não é ouro, nem prata, não. Verdadeiramente é Deus. Estou até arrepiado agora de falar nisso, né? Porque a riqueza é essa. A riqueza que a gente busca é isso, é o reino de Deus, né? É o reino de Deus. Então a maior riqueza que você que está vindo para a presença de Deus, coloca no seu coração que a riqueza é essa. É a presença de Deus. A presença de Deus, ela nos impacta, né? Ela gera na gente assim, coisas boas, né? De alegre. Então, a partir do momento, né? O pastor Paulo Sérgio foi lá e me convidou, né? Juntamente com o presbítero André, né? Então, se eu... Na hora eu aceitei, né? Eu falei, não, vou na hora, né? Então, assim... achei muito bom e que Deus continue abençoando vocês. Amém. O ministério de vocês, a família de vocês, e não pare não, tá? Não pare não, porque vão tentar parar, talvez vão tentar parar, vão ter dia que vão falar que não vai ter jeito, mas não pare não, porque é um projeto lindo e abençoador que abençoa a vida de vários. Talvez a gente ache que não tem significado não. Eu tenho certeza que pessoas que ouviram foram impactadas. Eu creio nisso, eu tenho certeza. Então, e a maior prova disso vem de mim mesmo, a transformação que eu tive. Porque falar dos outros às vezes é difícil, mas eu posso falar de mim. Eu fui totalmente transformado pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Por isso que eu sinto muito Mateus 4, versículo 4, né? Nem Jesus fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que sai daqui, da boca de Deus. Então isso aí, a maior riqueza é isso, você está aqui, a maior riqueza está aqui dentro. Tá? Não é dinheiro, não é ouro, nem prata. É a palavra de Deus, que ela edifica, ela fortalece e ela transforma. Se você quer ser transformado, comece a praticar, lendo a palavra, ouvindo pregações e principalmente esse podcast aqui também, tá? Glória a Deus. Compartilhe, tá? Assim que terminar aí. Vem pra cá, né, André? Compartilhe, tá? Essa live aí, essa transmissão, porque não só você que foi impactado, mas pessoas também ao seu redor aí vão ser impactadas. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Tá? Então, feche seus olhos, você que está aí também. Soberano Deus, sim, Jesus. Eterno Pai. Obrigado. Pai amado, Pai querido. Pai justo, verdadeiro e fiel. Deus, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, Deus, de estar aqui, ó Deus, participando, ó Deus, desse papo de pregador, desse podcast, Deus. Onde nós viemos aqui, estamos falando sobre família, Deus, sobre a relação entre família e cristã, Pai, se tem verdadeira influência ou não. E eu digo que sim, Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me transformado, Deus, por o Senhor ter mudado a minha vida e está mudando dia a dia, Deus. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Abençoa não só a minha família, abençoa mas todas as famílias, ó Deus, que estão nos acompanhando, ó Deus, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, Deus. Vai de encontro a cada um, a cada lar nesse momento, ó Deus, onde está chegando essa transmissão, Deus. Abençoa cada um poderosamente, Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, Deus.
coisas grandes e ocultas que não sabe, Deus. Eu tenho certeza, Deus, que a partir desse momento, Deus, a partir desse podcast, desse bate-papo, Deus, pessoas vão ter a sua vida transformada. Pessoas vão entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus, Deus, que nós sabemos que só o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Deus. Deus, eu entrego em tuas mãos, Deus, a família, Deus, do presbítero André. Abençoa o teu filho, Deus, o teu servo, Deus. Continue, Deus, transformando ele cada dia mais, Deus. Ilumine o seu caminho, Deus, que onde ele for, onde ele pisar a planta dos pés dele e a família dele também seja abençoada, Deus. Vai de encontro também, Deus, a família, Pai, do nosso pastor aqui, pastor Paulo Sérgio, Deus, que tem um excelente trabalho ali na congregação do Jardim Sul. Continue abençoando ele ali, Deus, onde ele está cuidando de almas ali também, Deus. Abençoa o lar dele, Deus. Seja com ele, Deus. Continue dando entendimento para ele, sabedoria, Pai. Continue instruindo, Deus. Continue usando os teus filhos, Deus. Que esse bate-papo, que esse podcast não pare aqui, não. Que ele venha continuar, Deus. Continue, Deus, mandando pessoas aqui, Deus, para contar testemunhos, para falar do grande amor do Senhor, Deus. Por isso eu glorifico e exalto o nome do Senhor, que é digno, Deus, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Deus, obrigado por essa rica oportunidade, Deus, de nós estarmos aqui, Deus, porque nós sabemos que o Senhor deve ser o centro de tudo, porque só Jesus é o Senhor da nossa vida. Por isso eu agradeço e louvo e engrandeço o nome do Senhor, Deus, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, de estar falando assuntos relacionados com o reino do Senhor, e sabendo, Deus, que o Senhor está grato e que o Senhor está alegre, que nesse momento o Senhor está recebendo esse bate-papo nosso,